Mari, muita atenção. Então agora, de fato, a confirmação de que Nancy Pelosi está na ilha, em Taiwan, chegou por lá com toda a sua comitiva e o que isso pode significar daqui para frente, né? Isso, Marcela, apesar de todos os pedidos de autoridades do governo Biden para que Nancy Pelosi reconsiderasse essa decisão, não fosse, apesar do tom duro da China prometendo consequências caso ela fizesse essa visita, Nancy Pelosi, uma crítica à posição da China com relação a Taiwan, historicamente, acho que talvez a figura mais crítica à China dentro do Partido Democrata realmente foi a Taiwan, pousou agora em Taipei, e agora fica a pergunta sobre quais serão as consequências desse ato de Nancy Pelosi. Essa se torna a visita mais alta, de uma autoridade mais alta aqui do governo americano em 25 anos. Nancy Pelosi é a terceira na linha de sucessão presidencial, logo depois da vice-presidente Kamala Harris, e exatamente por isso a Casa Branca tenta desassociar essa visita de Nancy Pelosi. Ontem, o membro do Conselho Nacional de Segurança aqui da Casa Branca, John Kirby, disse que Nancy Pelosi tem sim todo o direito de visitar a ilha se ela quiser, mas que essa visita não tem nada a ver com a Casa Branca, são poderes distintos. A Casa Branca tenta deixar claro que a posição dos Estados Unidos com relação a Taiwan não mudou. Os Estados Unidos continuam não considerando Taiwan independente, isso para tentar evitar um conflito. E mesmo aqui nos Estados Unidos, existia uma diferença de opiniões sobre se Pelosi deveria ir ou não. Como eu disse, autoridades dentro do governo expressando preocupação e pedindo para que ela não fosse, por causa do tom duro da China, prometendo essas consequências, falando até em exército chinês, dizendo que o exército chinês não ficaria de braços cruzados, mas existe também uma outra ala aqui dentro do país, entre os congressistas, que considerava que Nancy Pelosi deveria ir sim, porque os Estados Unidos não podem deixar outros países interferirem em quais viagens os congressistas e as autoridades fazem ou não. Isso principalmente membros do Partido Republicano. Então foi até interessante ver nos últimos dias os republicanos, que são tão críticos com Nancy Pelosi, na verdade, elogiarem a decisão dela e apoiarem a decisão dela de ir para Taiwan. Então existiu essa separação de opiniões aqui dentro do país. Agora, eu queria trazer aqui também um ponto que é a posição de Taiwan nessa história toda. É muito interessante porque a gente ainda não teve um pronunciamento oficial de Taiwan sobre a possibilidade dessa visita. E, de acordo com os analistas, isso pode ser porque Taiwan se encontra numa posição ali muito particular. Ao mesmo tempo que não quer provocar a ira da China, porque não quer provocar um conflito militar, não quer, claro, provocar uma guerra, nenhum tipo de confronto, também quer o apoio dos Estados Unidos por essa questão da independência, essa questão da libertação. Lembrando que os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan, mas tem ali uma política de ambiguidade estratégica, então podem ajudar Taiwan militarmente, podem ajudar na defesa da ilha. Então, Taiwan se manteve neutra durante toda essa história. Na semana passada, várias repercussões, Biden conversando com Xi Jinping aqui nos Estados Unidos, essa divergência de opiniões que eu acabei de comentar, e Taiwan não se posicionando. Então a gente fica no aguardo também sobre exatamente qual vai ser a agenda de Nancy Pelosi por lá, o que ela vai fazer em Taipei, afinal, com quem ela vai se encontrar e como Taiwan vai se posicionar. Lembrando que Taiwan está nessa posição, existe uma preocupação internacional muito grande com a situação de Taiwan desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, porque, claro, a China não reconhece a independência de Taiwan, Taiwan quer muito essa independência. Nos últimos 2 anos, chineses já fizeram ali exercícios militares perto da região, chegaram a ultrapassar a linha mediana, que é essa linha que define o espaço aéreo de Taiwan. Então, é uma tensão que vem crescente nos últimos anos, e aí com a invasão da Rússia, com a invasão da Ucrânia, pela Rússia, aumentou a preocupação internacional com a possibilidade de algo semelhante, talvez, acontecer ali na região de Taiwan. Então, inclusive a Rússia se posicionou hoje, se colocando ali ao lado da China com essa questão e criticando mais uma vez os Estados Unidos. Então, a pergunta que fica agora é realmente o que Nancy, são várias, na verdade, mas o que Nancy Pelosi vai fazer em Taipei, qual a agenda dela, como Taiwan vai responder e como a China também vai responder a isso. E claro, aqui também a gente aguarda mais posicionamentos do governo americano agora que essa viagem realmente se concretizou. Marcela e Dani. Ótimo, Mari. Tô de olho aqui também. Nancy Pelosi acaba de tuitar, ela foi às redes sociais falar mais sobre essa viagem a Taiwan.
Pode até deixar as imagens aí do avião enquanto eu vou lendo aqui o que publicou agora há pouco Nancy Pelosi no Twitter. Ela diz o seguinte: a visita de nossa delegação a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan. Nossas discussões com a liderança de Taiwan reafirmam nosso apoio ao nosso parceiro e promovem nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região Indo-Pacífica, livre e aberta. A solidariedade dos Estados Unidos com os 23 milhões de habitantes de Taiwan é mais importante hoje do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia. Nossa visita é uma das várias delegações do Congresso a Taiwan e, de forma alguma, contradiz a política de longa data dos Estados Unidos, guiada pela Lei de Relações de Taiwan de 1979, Comunicados Conjuntos Estados Unidos-China e as 6 garantias. E termina dizendo que os Estados Unidos continuam a se opor aos esforços unilaterais para mudar o status quo. E aí está a declaração completa dela aqui, mas os principais highlights aqui do tweet de Nancy Pelosi é isso. Ela em defesa da democracia, marcando o território firme ali contra o regime autocrático da China. E a CNN Internacional traz a informação que ela deve se encontrar com integrantes do parlamento de Taiwan na quarta-feira cedo, portanto amanhã cedo. Agora são 11 horas da noite em Taipei, né, como se fala também fora do país, fora aqui do Brasil, e a gente, claro, segue acompanhando.